Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com você mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e tenho imenso prazer de estar aqui com vocês nos canais da Safeliz, que nos proporciona esta oportunidade tão especial. Este link que aparece aí na tela, caso você ainda não tenha feito, se inscreva nele, porque ao fazer a sua inscrição, você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto ao conteúdo da lição, sem ter que ficar procurando. Além do que, você vai receber as novidades da Safeliz. Nós temos estimulado a esta família que se forma aqui nos canais da Safeliz para que curtam a nossa página, deixem o seu comentário, façam o seu pedido de oração, porque a Safeliz mantém uma equipe de intercessores e, mais do que isso, nós podemos orar uns pelos outros e é isso que nos torna uma grande família. Ainda eu deixo aqui o meu incentivo para que você compartilhe a lição com alguém ou com um grupo. Muitas pessoas não teriam acesso à lição se não fosse por uma ação de compartilhar dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Assim, compartilhe a lição, vai certamente abençoar a vida daquele que recebe e vai abençoar a sua vida também. Chegamos à lição de número 9 deste primeiro trimestre de 2025, que tem como título O Conflito Cósmico. E antes, então, de estudarmos, eu convido você para orarmos juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por tuas promessas de que nos daria sabedoria para termos entendimento, compreensão e sermos guiados a toda a verdade pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, abençoa-nos com esta graça, com esta bênção e abençoa cada pessoa que se une aqui neste canal para juntos estudarmos a Tua Palavra. É nossa prece, é nossa oração, é nossa gratidão que Te apresentamos em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar encontra-se em Gênesis 3,15. É um verso conhecido e amado de todos nós, e ele é considerado a primeira promessa bíblica. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. O grande conflito entre Cristo e Satanás, ele é central. Este é um tema central para a teologia bíblica e é um tema central para os adventistas do sétimo dia. Desde os nossos primórdios, quando ainda éramos um movimento conhecido como os adventistas sabatistas, a compreensão de uma escatologia bíblica que envolve o grande conflito já era certa e seguro para os nossos pioneiros. Assim que, embora nem todos os cristãos concordem com isso e pensem da mesma maneira, os adventistas do sétimo dia levam em consideração o que a palavra de Deus diz a respeito deste grande conflito, ou deste conflito cósmico. A proposta do autor para esta semana é abordar de forma especial duas questões. A primeira, que partes das Escrituras, que porções da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ensinam e falam da existência de um conflito cósmico entre Deus e Satanás. Que porções são essas? Nós vamos considerar. A outra questão, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, qual é a natureza deste conflito cósmico entre Deus e Satanás? Este é o foco da lição apresentado pelo autor e é isso que nós vamos considerar, e desta maneira nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Indo para a lição do domingo, que tem como título Um Inimigo Fez Isso, o autor foi muito feliz em trazer para a nossa consideração a parábola chamada de a parábola do joio, que ocorre em Mateus 13, contada por Jesus. Aqui nesta parábola, Jesus contou a história de um proprietário de terras que, tendo um campo, semeou neste campo boa semente. Quando as ervas brotaram, os empregados e o próprio proprietário perceberam que não só havia o trigo que ele havia plantado, mas havia também o joio ali junto com o trigo. E os empregados perguntaram: patrão, você não semeou, você não foi cuidadoso em semear somente uma boa semente? Então, de onde vem este joio?
Isso aparece no capítulo 13, 27 de Mateus. Esta pergunta, de onde vem o joio, ela guarda semelhanças com as perguntas que levantamos nas 2 últimas semanas. Como é possível a existência do mal e do pecado e todos os seus desdobramentos e tristes consequências, se o nosso Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão? Como é possível a existência do mal junto com um Deus de bondade e misericórdia? Guarda semelhanças que nós vamos considerar. Na sequência da parábola, então, o proprietário daquele campo, ele responde para aqueles servos: um inimigo fez isso, verso 28. E depois, na explicação da parábola, que vai aparecer aqui dos versos 36 em diante, Jesus identifica que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Depois, que é o próprio Senhor Jesus. Além disso, ele explica que o campo é o mundo e que quem semeou o joio é o diabo. Com isso, Jesus descreveu de maneira bastante explícita e de maneira bastante direta quem é o autor das coisas ruins que aparecem neste campo que é o mundo, que é a terra. O mal resulta da ação desse inimigo, identificado como sendo a antiga serpente, o diabo e Satanás, conforme aparece ali em Apocalipse capítulo 12. A parábola continua. Os servos ainda perguntam: o Senhor quer que nós vamos até o campo e arranquemos este joio de perto do trigo? Ele disse: não quero que façam isso. O Senhor respondeu: porque ao arrancar o joio, vocês também arrancariam com ele o trigo. Deixa assim, na colheita nós vamos resolver este assunto. O joio será arrancado e preparado para ser queimado, enquanto o trigo será separado. Isto nos leva também, queridos amigos e irmãos, de acordo com esta parábola, a ter a certeza que um dia Deus vai acabar com o mal. Uma outra certeza é que Deus não é o autor do mal, não é Ele quem semeou a semente do mal. Mas antes de arrancar o joio, o trigo vai sofrer consequências desta proximidade do joio. Haverá danos para este campo com a existência do joio ao lado do trigo, mas não podem ser arrancados, porque se isso fizesse, comprometeria a existência, a vida do trigo. Desta maneira, 2 grandes certezas desta parábola. Primeiro, não é Deus que semeia o mal, Ele não é o autor do mal. Segundo, um dia Ele vai acabar com o mal. Isto enche o nosso coração de esperança e de certeza no cumprimento da promessa do nosso verso para memorizar, de que haverá uma vitória sobre o mal por Cristo Jesus nosso Senhor. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo, que apreciou esta parábola muito interessante, contada por Jesus e registrada por Mateus no capítulo 13. Avançando então para a lição da segunda-feira, temos como título A Origem do Conflito na Terra. Lembrando que na terça-feira vamos estudar a origem do conflito no céu. A parábola do joio que acabamos de considerar na lição do domingo, ela mencionou que existem sementes ruins que proporcionaram o crescimento e o nascimento de joio no meio do trigo. Ora, se o joio foi plantado num campo que havia sido semeado só com boas sementes, nós precisamos compreender como é que o inimigo fez isso. E para entender isso, nós temos que nos remeter ao livro dos começos, o livro das origens, o livro do Gênesis. E é muito interessante que o autor nos faz lembrar de Gênesis 1, 31, e eu vou pedir que a produção coloque esse texto, a primeira parte dele, que diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus olhou a sua criação e observou tudo aquilo que ele havia feito, não havia nada que pudesse ser mal, ruim. Tudo que Deus havia feito, incluindo a criação do homem e da mulher,
E mais tarde ainda, um dia depois da criação do sábado, tudo era muito bom, muito bom. Assim, o autor afirma, e é importante nós frisarmos isso, de que não havia nenhum indício de mal na criação da terra e na criação dos seres humanos. Como então o mal surgiu? Como foi que o joio apareceu? Então agora vamos para Gênesis capítulo 3, os versos 1 a 7. E o autor também nos faz lembrar aqui de Apocalipse 12, 7 a 9, onde o dragão é identificado como sendo a antiga serpente, o diabo e Satanás, que desencadeou uma peleja contra Cristo, contra o universo. A semente identificada Perdão, irmãos, a serpente, não a semente. A serpente identificada como sendo o próprio diabo e Satanás, na sua abordagem a Eva, ela levanta mentiras de forma muito sutil. De forma muito sutil. Se ela tivesse dito declaradamente que Deus estava enganado, que Deus havia enganado a Eva, certamente ela seria rejeitada e repelida. Mas ela mistura a verdade com a mentira. Estratégia até hoje utilizada, e ela faz a pergunta: é assim que Deus disse, verso 1, não comereis de toda a árvore do jardim? Se não, Eva respondeu, não foi isso que Deus disse. Do fruto das árvores do jardim nós vamos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, porque o dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E então a serpente diz, não, Deus não quer que vocês comam para que vocês não se tornem como ele. Exatamente o próprio objetivo de Satanás, ser como Deus, usurpar o trono de Deus, subir acima das estrelas do céu, exaltar o seu trono acima do trono de Deus, deter o comando do universo. Deus está retendo de vocês um conhecimento. E então a própria serpente toma do fruto e come, vendo Eva que a fruta era boa, agradável aos olhos para se comer, ela tomou e comeu, e também deu a seu marido que comeu. Interessante, irmãos, que o foco de todo este diálogo estava na credibilidade, em acreditar, Adão e Eva, especialmente Eva, acreditar naquilo que Deus havia falado e ter esta segurança por saber que Deus, o Criador, a amava e somente desejava para ela o melhor. Ou acreditar naquela criatura que também havia sido criada, ela não era superior ao Criador, ela era uma criatura, mas que agora, e Eva não sabia de onde poderia estar vindo, ela não tinha clareza, é certo que ela ficou em dúvida quem seria o autor daquela conversa, porque os anjos e o próprio Cristo havia advertido a Eva de que o espaço junto à árvore da ciência do bem e do mal era o único espaço onde Satanás teria acesso. Ela muito bem poderia ter ligado uma coisa com outra, mas ao receber a proposta de ter mais conhecimento, ela põe em dúvida, ela considera a declaração de Deus falsa, mentirosa, porque ela passa a acreditar naquela nova declaração. Alguém estava mentindo. Deus ou a serpente? Eva preferiu acreditar que era Deus, por isso ela comeu. A natureza do grande conflito, deste conflito cósmico, diz o autor, ela está ligada, acima de tudo, a uma questão. E essa questão é em quem ou em que nós acreditamos. No que ou em quem nós acreditamos? Ou vamos acreditar? E isso está ligado diretamente ao amor. De que forma? Ora, isso ocorre porque aquilo que acreditamos sobre alguém, diz o autor, diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é, se ela é confiável ou não. E isto define se vamos amar aquela pessoa ou não. Ninguém ama alguém que não é confiável. Ou pelo menos não deveria amar. E quando isso acontece, o desastre é certo. Acontece de verdade. Então, no caso de Deus,
se nós o amamos em resposta ao seu amor, então nós vamos crer em Deus, crer naquilo que Ele fala, naquilo que Ele orienta, naquilo que Ele nos ensina, e não vamos crer na outra fonte. Eva teve a oportunidade de manter a relação de amor com o seu Criador, porque a cada viração do dia ela estava junto com Adão, ao lado de Deus, e ela já tinha provas deste amor do Criador por eles. Mas ela desconsiderou quem era Deus, desconsiderou o que Deus havia falado, que era digno de toda confiança, e preferiu dar créditos a uma criatura, a uma serpente. E com isso entrou o pecado no mundo. E desta forma, colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira. Indo para a lição da terça-feira, que tem como título A Origem do Conflito no Céu, nós vemos aqui o autor iniciar o seu comentário dizendo que os capítulos 1 a 3 de Gênesis são suficientes para nos mostrar que o mal já existia antes da queda de Adão e Eva. Mesmo que o mal não fosse uma realidade no Jardim do Éden, uma realidade concreta, existia uma árvore chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Ora, como poderia existir uma árvore da ciência do bem e do mal se o mal não existisse? A astuta serpente, ela acusa Deus de mentir, de não revelar tudo para Adão e Eva, mas de fato, ela, a serpente, era quem estava mentindo. A existência da serpente e sua mentira dizem e afirmam claramente, nos provam claramente que o mal já existia antes de Adão e Eva serem criados e antes mesmo do Éden e da queda que ali se manifestou. Dois textos bíblicos, Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 19 e Isaías 14, versos 12 a 15, são utilizados por nós e por muitos cristãos para dar-nos uma indicação de como este conflito cósmico aconteceu no céu e de como o pecado se originou ainda no céu. Em Ezequiel, eu destaquei aqui 3 frases. A primeira do verso 14 diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, uma clara referência aos querubins lá do santuário de Êxodo 25, 19 e 20, que cobriam o propiciatório, o símbolo da presença de Deus ali no santuário. Então, este querubim assistia na presença de Deus sendo um anjo exaltado. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. E o verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. De acordo com Ezequiel, que pronuncia várias declarações acerca do rei de Tiro, mas esse conjunto de informações nos deixa claro que nenhum ser humano, nem o rei de Tiro, nem outro ser humano qualquer, cumpririam todas estas especificações a não ser algo maior. E este algo maior refere-se à existência, à origem do mal, conforme nos é apresentada lá no céu. Interessante que Deus não explica nem justifica a origem do mal neste capítulo de Ezequiel, ele apenas nos conta como foi que isso aconteceu, mas não explica por que o coração de um ser perfeito foi se elevar e um orgulho por causa da sua formosura foi abrigar-se no coração de um ser perfeito. Isso não está explicado e nem justificado. O outro texto, Isaías, capítulo 14, eu destaquei aqui 2 versos. O verso 12, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Da mesma forma, este ser, identificado como estrela da manhã, como filho da alva, um ser exaltado, o mais exaltado de todas as criaturas criadas por Deus, o anjo mais exaltado, que assistia na presença de Deus. Ele enche-se de orgulho
ele enche-se de inveja da posição de Cristo e ele deseja então ocupar o lugar de Deus, assumir o controle do universo, exaltar o seu trono. E é interessante que o comentário ainda de Ezequiel 28:16, onde aparece a expressão de que aquele rei de quem Ezequiel está falando multiplicou, pela multiplicação do seu comércio. Esta palavra comércio também pode ser traduzida por difamação, por calúnia, ou seja, pela multiplicação da calúnia que Lúcifer desenvolveu e espalhou no céu. Ele arrebatou 1/3 dos anjos do céu, que foram finalmente expulsos com ele da corte celestial. Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado. Ele não foi criado com um defeito de fabricação. E certamente Deus o criou da forma perfeita e completa como todas as demais criaturas, até que nele se achou iniquidade. Como entender isto, irmãos? Não está ao nosso alcance. Aqui eu evoco mais uma vez o teísmo cético, o conceito. Nós não conseguimos responder todas as perguntas, nem entender todos os questionamentos, mas podemos reafirmar a nossa confiança em Deus, que vê o fim desde o princípio, que conhece todas as coisas, que é onisciente, que é onipotente, que é um Deus de amor, misericórdia e bondade, e todo-poderoso também. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a quarta-feira, o autor, de forma muito interessante, ele aplica a tentação que Jesus suportou lá no deserto após o seu batismo. Ele faz comparações muito interessantes com a origem do mal. O desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus, ele se revela de forma muito clara na forma como Satanás tenta a Jesus. Tentação esta, ou tentações, as três descritas em Mateus e também Mateus 4 e Lucas capítulo 4. Neste encontro de Jesus e o tentador, nós podemos descobrir várias questões muito interessantes sobre a natureza deste conflito. E aqui vemos a realidade deste conflito cósmico entre Cristo e Satanás, desenrolado de maneira bastante nítida e expressiva. O que a Bíblia então nos revela sobre este campo de tentação que se formou ali entre Cristo e Satanás no deserto após o batismo de Jesus? Muito bem, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O propósito de Cristo para ir ao deserto era preparar-se para a sua missão. Ele havia sido batizado, ali houve a manifestação daquela voz, que para muitos foi só um trovão: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito desceu como pomba, ali estava presente a Santíssima Trindade, e Jesus se retira para preparar-se para a sua missão, para o seu ministério. Então, 40 dias depois de ele estar em jejum, aparece o diabo e ele tenta Jesus a transformar pedras em pão. Olha que coisa interessante nesta primeira abordagem. Eu até vou colocar aqui a minha Bíblia em Mateus capítulo 4. Ali no batismo, Jesus havia recebido a declaração de amor do Pai. Este é o meu filho amado, tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. 40 dias depois, cansado, esgotado ali naquele deserto, a primeira coisa que Satanás faz é colocar dúvida na filiação de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, ele não disse que você é o Filho de Deus, olha o seu estado, olha como você está com fome, é lícito que você possa fazer milagres em seu benefício, então transforme pedras em pães. Mas Jesus não falhou onde Adão e Eva falharam na questão da comida. Ele disse: mas também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, na tentativa de levar Jesus a agir com presunção, o diabo o atentou a atirar-se. Depois de levá-lo ao pináculo do templo, o tentou a atirar-se, pináculo abaixo, porque ele disse aos seus anjos, dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. E então, Jesus, mais uma vez, como está escrito, respondeu a Satanás da seguinte maneira: não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente,
Satanás, o diabo, levou a um alto monte. E daquele alto monte mostrou-lhe todos os reinos da terra e finalmente, e a glória deles e o mundo, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Interessante, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Satanás é perito, é esperto demais para oferecer aquilo que não lhe pertence, para nos dominar, para nos atrair e para nos derrubar. Satanás estava oferecendo para Cristo alguma coisa que não pertencia a ele, que ele havia tomado provisoriamente. Poderia pertencer-lhe, mas não lhe pertencia. Ele não havia criado nada. Deus era o Criador. E então Jesus responde: para trás, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A questão da adoração, mais uma vez, toma aqui um lugar central no processo de elevar-se, de exaltar-se, de receber a atenção do mundo e de Cristo. E se ele tivesse obtido a adoração de Cristo, então todo mundo também iria adorá-lo. Dessa maneira e dessa forma, nossa compreensão de que, ao lidarmos com as tentações, a nossa única arma segura e poderosa são as Escrituras, a palavra de Deus. E dessa maneira, Satanás fracassou. Nos 3 casos, Cristo usou a palavra para se defender e foi vitorioso. A única arma que temos para vencer neste mundo é a vitória de Cristo, a certeza da sua vitória que nos é oferecida, mas a segurança, a âncora da palavra de Deus. Queridos irmãos, desta forma, ao recordarmos as 3 tentações, Satanás tenta nos desfigurar, ele tenta nos iludir com a ideia de que não somos filhos, se estamos sofrendo nesse mundo, se estamos enfrentando lutas, tentações, provações, ou seja, onde está Deus? Essa tentação ele continua a induzir-nos a uma relação presunçosa com Deus. Quando esperamos que Deus faça certas coisas que ele não prometeu fazer, ou Deus faça coisas que nós questionamos, quando Deus faz certas coisas, e nós questionamos este agir ou não agir de Deus. E mais uma vez aqui, o teísmo cético, ele entra em cena. Nós vemos apenas uma parte, uma porção limitada de tudo que está acontecendo. Deus tem a visão completa. Se algo que nos ocorre, se algo nos sucede que não temos compreensão, não nos esqueçamos, Deus sabe todas as coisas, ele vê o fim desde o princípio. E ao recusarmos ceder às suas insinuações, recusarmos sermos induzidos a adorá-lo por rejeitarmos a Deus como fez Eva, rejeitarmos a Deus como tantos outros fizeram, então demonstraremos o nosso amor ao nosso Deus e ficaremos com a mensagem segura e certa de que, embora joio e trigo permaneçam plantados junto neste mundo, um dia o trigo será arrancado, um dia o mal vai terminar. E desta forma, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. E finalmente, a lição da quinta-feira, e depois ainda a sexta, o autor começa com aquela pergunta intrigante: como é possível um conflito entre Deus e Satanás? Como alguém poderia medir forças com Deus Todo-Poderoso? Se o conflito cósmico, ele diz e arrazoa, fosse simplesmente por poder, ele teria acabado antes de terminar. Ninguém pode competir com o nosso Deus, que é todo-poderoso, soberano. Mas isto nos leva a pensar que este conflito, e essa foi uma das perguntas, de que natureza é este conflito? E a resposta é: este conflito gira em torno do caráter de Deus. Do caráter de Deus. Satanás adotou uma estratégia de arranhar, de desmerecer, de lançar dúvidas sobre o caráter amoroso de Deus, sobre a perfeição do seu amor e da sua justiça combinados. E ao lançar esta dúvida, ao arranhar o caráter de Deus desta maneira, ele lançou não só nesta terra, mas lançou para todo o universo esta dúvida acerca de Deus. Ora,
Se Deus não é totalmente bom e totalmente amoroso, como ele sempre disse, como provar isto? Estas afirmações jamais poderiam ser desmentidas diante de todo o universo por meio da força. E é por isso que Deus não destruiu Satanás. Ele tinha poder para destruir Satanás imediatamente, ele não o fez. Porque se ele tivesse destruído Satanás imediatamente, essa destruição geraria em todo o universo a dúvida. Ela não eliminaria a dúvida. Será que de fato Satanás tinha razão? Uma vez que aquele que levantou um questionamento foi sumariamente destruído, teria ele razão? Ou o caráter de Deus é plenamente amoroso e plenamente justo? O autor traz aqui um texto do Grande Conflito, eu vou ler algumas frases dele. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo. Satanás tinha dado a impressão, diz Ellen White, de que estava procurando promover o bem do universo ao levantar estes questionamentos. O verdadeiro caráter do usurpador e seu real objetivo deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo, afirma Ellen White, para que os atos de maldade de Lúcifer mostrassem quem realmente ele era. Na pergunta 8, que é a última pergunta da nossa lição, Jesus faz declarações muito interessantes em São João 8,44, dizendo que nele não há verdade. Ele é todo mentira, porque nele não há verdade, e ele é homicida e mentiroso desde o começo, e é o pai da mentira. Olha que interessante. Desde o início, comenta o autor, o plano de Satanás é fazer com que suas criaturas creiam nas suas mentiras, que Jesus declarou ser ele o pai da mentira, de que Deus não é justo e amoroso, e sua lei opressiva, impossível de ser guardada. Não é de admirar-se que Jesus se referiu a ele desta maneira, mentiroso e pai da mentira. Por outro lado, Jesus veio a este mundo para dar testemunho da verdade, frase que ele mencionou diante de Pilatos, e combater as mentiras de Satanás e demonstrar em vida, entre nós, o verdadeiro caráter de Deus. E ao derrotá-lo, em última análise, ele derrotou o diabo e também a sua plataforma de governo e todas as suas mentiras. Satanás é identificado como a antiga serpente, aquele que acusa o povo de Deus perante a corte celestial, e é identificado como o dragão que governa e seduz o mundo inteiro. Que coisa interessante, esta palavra grega, traduzida como diabo, significa acusador, diz o autor, mostrando mais uma vez que o conflito cósmico diz respeito não a medir forças, mas diz respeito a crenças, em quem vamos acreditar, especialmente sobre o caráter de Deus. Ou vamos aceitar as acusações de Satanás, ou vamos ficar com aquilo que Deus declara em sua palavra acerca do seu caráter e que Cristo veio demonstrar em vida ao estar aqui entre nós. E assim pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando para a lição da sexta-feira, que é o nosso estudo adicional, nós temos uma citação do Grande Conflito de 2 páginas, a 412 e a 417. Na 412, eu vou pedir que a produção coloque aqui da parte de onde eu vou ler: o pecado é um intruso, diz Ellen White, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, ela diz, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Que coisa interessante. É uma declaração muito preciosa para nós. Não há como justificar e explicar o pecado, porque fazer isso seria o mesmo que defendê-lo. Agora, a citação da página 417. Diz ela o seguinte: se ele tivesse sido imediatamente exterminado, referindo-se a Lúcifer, os habitantes do céu e de outros mundos teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse.
para o bem de todo o universo ao longo dos séculos de eternidade, Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios, devia mostrar-se mais claramente quem ele é. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei. Ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Uma citação preciosa que nos deixa claro porque Deus não destruiu imediatamente a Satanás e os anjos que se juntaram a ele. Muito claro e compreensível de que o mal não estaria totalmente erradicado, porque a dúvida teria permanecido e o mal poderia se levantar novamente. Há 4 perguntas para consideração e eu fico com a 4ª pergunta, que diz o seguinte: a compreensão da natureza do conflito cósmico abre uma cortina, por assim dizer, mostrando-nos que a vida, nossa vida aqui, é apenas uma miniatura desse grande conflito. Será que nós estamos compartilhando a lição para alguém que justamente neste momento está vivenciando, está sendo vítima neste conflito cósmico? Como agir? Como fazer escolhas de tal maneira que vão demonstrar de que lado nós estamos? Se alguém que está enfrentando na sua vida os efeitos miseráveis deste conflito, todos nós temos a oportunidade, e esta pessoa também, de reafirmar a nossa convicção de que Deus não é o autor do mal, de que Deus não criou o mal, de que Deus não introduziu o mal neste mundo. São ações feitas por Satanás, por este inimigo, da mesma forma como aquele inimigo semeou o joio naquela plantação de pura semente de trigo. Que nós possamos ser sábios e fazermos escolhas sábias e renovar nossa confiança em Deus, ainda que não tenhamos todas as respostas, ainda que não vejamos tudo claramente, nós renovemos a nossa confiança que aquele que tudo sabe, que tudo vê, que é plenamente amor, bondade, misericórdia e também a justiça, estará ao nosso lado. E que ainda que tenhamos que passar por um breve período de dor e sofrimento nesse mundo, um dia este Deus maravilhoso vai pôr um ponto final na história do pecado. E nós vamos viver outra vez num mundo eterno, onde só haverá bondade, amor e justiça, e não haverá mais o mal, nem a dor, nem as lágrimas, nem a morte. Que Deus nos conforte com esta certeza. Eu quero convidar você a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essas revelações da tua palavra que nos fortalecem a convicção de que o Senhor é o nosso Deus de bondade e misericórdia, perfeitamente amoroso e justo, e que deseja o bem para os seus filhos e que um dia vai pôr um ponto final na história de dor e sofrimento neste mundo. Ó bondoso Deus, ouve a nossa oração. E se há alguém entre nós que está sofrendo nesse momento as consequências deste conflito de forma mais intensa, que a tua graça se instale nesta pessoa, no coração desta pessoa, para dar a ele conforto e segurança e a certeza da tua vitória final. Fica conosco, Pai, a nossa prece, que te oferecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço. Até a próxima semana.